Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a parte 2 de literatura sobre o período barroco na Europa. Lembrando que eu estou dividindo, eu primeiro trouxe esses dois primeiros vídeos sobre o período barroco na Europa, posteriormente eu venho trazendo sobre o período barroco aqui no Brasil, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade no estudo sobre o período barroco na Europa. Bom, duas correntes se distinguem na literatura barroca, que é o cultismo e o conceptismo. Bom, o cultismo ele é um estilo marcado pela erudição, pelo rebuscamento e pelo uso de inversões brutais e de numerosas figuras de linguagem. Então, trata-se de uma espécie de jogo de palavras exageradamente trabalhado quanto à forma. Como exemplo, eu venho trazendo para vocês Gregório de Matos, ao braço do menino Jesus quando apareceu. Bom, esse apareceu aí tá correto, tá, gente? Eu mantive a escrita original, certo? Então, eu não vou ler todo, porque senão, se eu for ler, vai ficar muito longo o vídeo, mas eu queria trazer isso para vocês, para que vocês pudessem ter o exemplo. Eu não gosto apenas de falar, eu gosto de falar e trazer o exemplo. Mas aí vocês dão pausa, posteriormente vão aí no Google e baixa completamente para ler completamente. Mas eu trouxe mais a título de explicar e trazer o exemplo, porque como eu sempre falo nos meus vídeos, são os exemplos que aprendemos, que tiramos as nossas dúvidas. Bom, aí tá a parte 2, tá aí a continuação de Gregório de Matos, ao braço do menino Jesus quando apareceu, para que vocês possam dar pausa, ler com mais calma. E o cultismo, ele realiza-se a partir do jogo de palavras. Então, através do emprego de figuras de linguagem ligadas tanto ao sentido, metáfora, antítese, hipérbole, quanto à sintaxe, inversões e repetições. Tudo isso se convertia em rebuscamento da forma, em ornamentação estilística, fruto de uma linguagem culta, erudita. E venho trazendo mais um exemplo aí para vocês. Também Gregório de Matos, dos desenganos da vida humana metaforicamente. Então, tá aí a continuidade, a parte 2, para que vocês possam, como eu disse, pausar e ler. Eu trouxe esses textos assim mais a título de exemplos, eu não vou ficar aqui lendo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, esse poema de Gregório de Matos, ele é um soneto, é uma composição poética que apresenta quartetos e dois tercetos. Bom, o conceptismo, ele desenvolveu-se paralelamente ao cultismo. Então, definiu-se na primeira metade do século XVII, nas obras de grandes escritores, Quevedo, Padre Vieira, Shakespeare. Então, é um estilo fluente, pouco rebuscado, preocupado em expor, através do raciocínio lógico, ideias e conceitos. Em um texto com características conceptistas, há o emprego da linguagem figurada, inversões, antíteses, a jogo de palavras e de ideias. Bom, o barroco, mais que um estilo artístico e literário, trata-se de um estilo de vida que caracterizou a experiência humana a partir de meados do século VI, em especial na Península Ibérica. Substanciais momentos históricos implicam uma mudança significativa no panorama cultural. Bom, em 1540, funda-se a Companhia de Jesus. Portugal e Espanha constituem o centro da Contra-Reforma,
a partir da tentativa de harmonia entre as ideias renascentistas e a tradição religiosa oriunda da Idade Média. O Concílio de Trento, Reação Católica à Reforma Protestante, reunido de 1545 a 1553, delibera uma contra-reforma, tendo como órgão executivo a Santa Inquisição, que, através do Tribunal do Santo Ofício, investigava, perseguia, julgava e condenava os que, de uma forma ou de outra, não contribuíssem para a preservação, defesa e disseminação da doutrina católica. Então, assim, o Barroco ele tem uma marca uma profunda dualidade. Aos apelos ao racionalismo, ao prazer, oriundos do humanismo renascentista, opunha-se à Igreja Católica e o protestantismo. Perdão, gente, quase não saiu. Então, pregando o retorno ao teocentrismo medieval, ao estoicismo, à mortificação da carne, à renúncia aos prazeres. Então, o homem, desse modo, vê-se, sobretudo no século XVII, oscilando entre a fé e a razão, a alma e o corpo, o céu e a terra, a virtude e prazer. Então, trata-se, portanto, de um espírito voltado para a religiosidade da Idade Média, mas, ao mesmo tempo, atraído pelas seduções seculares. Então, como exemplo, eu trago para vocês sermões de Padre Antônio Vieira. Tá aí a primeira parte, para que vocês possam pausar e ler. Estou trazendo a título de exemplo. E essa parte 2, que é o Sermão da Sexagésima, ela é uma obra escrita em prosa, no ano de 1655. Sua temática ela está pautada na religiosidade. Então, o Sermão da Sexagésima foi proferido na Capela Real de Lisboa. Então, o conceptismo é um recurso construtivo que implica jogo das ideias. Então, deste modo, o raciocínio ocupa o lugar dos sentidos, sendo comum o uso de elementos da lógica formal, tais como o silogismo, que, uma vez colocadas duas proposições, premissas, delas resulta uma terceira, que é a conclusão. E o sofisma são premissas verdadeiras, levam-nos a uma conclusão inadmissível, mas resultante de regras formais do pensamento. Bom, deixo aí para vocês Gregório de Matos, também, mais uma vez, Gregório de Matos, apenas como título de exemplo, como eu estou fazendo, falo e deixo o exemplo. Tá aí agora a parte 2, para que vocês possam pausar e ler e ter o exemplo. Bom, também são características do barroco, o culto do contraste. Então, o dualismo barroco revela-se tanto no aspecto estético quanto no ideológico. Então, a antítese e o paradoxo são recursos estilísticos que melhor traduzem essa atitude barroca. Então, trago mais uma vez para vocês aí, a título de exemplo, esse poema aí de Gregório de Matos, A Cristo Nosso Senhor Crucificado. Tá aí agora a parte 2, para que vocês possam pausar, possam ler e ver aí um exemplo. Bom, o fusionismo, fundem-se luz e treva, diversos sons, múltiplas tonalidades, resultando disso o uso obsessivo de figuras de linguagem. E deixo mais uma vez aí o exemplo, que é a instabilidade das coisas do mundo, tá correto, tá? Coisas do mundo, de Gregório de Matos. Deixei no seu escrito original. E os principais artistas barrocos, vamos conhecê-los. Padre Manuel Bernardes, ele produziu obras de cunho místico e moralista, com a linguagem simples e espontânea. A sua principal obra foi Nova Floresta. Francisco Rodrigues Lobo, poeta bucólico de influência
Camoniana, escreveu obras como Romanceiro, Pastor Peregrino, entre tantos outros. Deixa aí esse exemplo aí, de Francisco Rodrigues Lobo, Formoso Tejo Meu, tá aí a página, a parte 2, né, a continuação. Violante do Céu, ela produziu poemas marcados pelo sentido passional, pelas imagens sutis e pela veemência. E depois de entrar para o convento, impregna suas poesias de cunho religioso. Sua principal obra foi Rimas Várias. Tá aí o exemplo, para que vocês possam pausar e ler. Tá aí a continuação, para que, como eu disse, vocês possam ter o exemplo, né? Pausar e ler. Francisco Manuel de Melo, ele era voltado para a poesia lírica, a historiografia, o teatro e a prosa filosófica e moralizante. Sua principal obra foi Carta de Guia aos Casados, que retrata as relações conjugais de forma irônica e humorística. Frei Luís de Souza, historiador rigoroso, escreveu História de São Domingos. Mariana Alcoforado, ela escreveu Cartas Portuguesas em 1669, atribuídas a um amor proibido, uma paixão violenta, incontrolada e não correspondida por um militar. Nestas 5 cartas, a consciência moral é suplantada pelo sentimento amoroso e pela ânsia de esquecer uma relação pecaminosa, mas que ainda assim era ardentemente desejada. Então eu deixo aí o exemplo aí para vocês, a da transcrição da primeira carta, tá aí a continuação, né? A continuação para que vocês possam pausar e ler e ter aí, ver aí esse exemplo da transcrição da primeira carta. Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa no ano de 1608. Ainda menino, ele vem para o Brasil e estuda no Colégio dos Jesuítas. Então, ordena-se em 1634, com a restauração portuguesa. Depois do domínio espanhol, muda-se para Portugal, porém não consegue se adaptar à realidade portuguesa devido à decadência do país e à Inquisição. Então, ele volta para o Brasil e passa a morar no Maranhão. Faleceu no ano de 1697, aos 89 anos. Então, dividido entre 2 mundos, europeu e brasileiro, e de estilo predominantemente conceptista, o autor ele estabelece analogias e comparações da época e passagens bíblicas, apresentando uma grande profundidade de raciocínio. Considerado o maior orador sacro da história portuguesa, critica os pregadores cultistas por possuírem discursos ocos. Suas principais obras são o Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio, o Sermão aos Peixes, fala a respeito da escravidão indígena e são divididas em introdução, argumentação, peroração. Também escreveu o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, Sermões, Sermão do Mandato e Carta. Bom, resumindo o período barroco na Europa, o seu momento sociocultural, contra-reforma, a reação da Igreja Católica, os novos valores humanistas defendidos pela burguesia chocam-se com os valores teocêntricos representados pelo clero. Então, começa em Portugal o domínio espanhol, que dura de 1580 a 1640. As características literárias: antítese, dualidade, contradição, o sagrado e o profano, a razão e a emoção, o espiritual e o carnal, vida e morte, medievalismo e renascimento. Literatura baseada em antíteses, paradoxos, inversões sintáticas e exageros, que expressam a angústia existencial barroca. Predominância de 2 tendências que se interpenetram: cultismo e conceptismo. Autores e obras: Padre Antônio Vieira, que foi o maior orador
sacro da língua e escreveu sermões, história do futuro e outras. Francisco Manuel de Melo estudou com os jesuítas e seguiu a carreira militar. Escreveu carta de guia de casados, cartas familiares, obras métricas. Padre Manuel Bernardes escreveu Nova Floresta, Luz e Calor. Bom, gente, é isso. Estou finalizando aqui com esse segundo vídeo, o período barroco na Europa. Lembrando que eu venho trazendo o período barroco no Brasil. Eu não quis misturar, eu quis separar, que é para fazer bem explicado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, escrevam um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até o próximo vídeo.